Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, bora entender o que é uma citação indireta e como a gente faz uma citação indireta na prática mesmo aqui no documento Word, tá? Junto comigo. Então, bora lá! Gente, eu já fiz um vídeo anterior falando sobre o que é citação direta. Vou deixar linkado aqui em cima se você quiser, né, aprofundar sobre isso. E aqui nesse vídeo vamos entender o que é uma citação indireta. Quando estamos escrevendo o nosso trabalho acadêmico, gente, a gente pode escrever ele colocando as nossas próprias ideias ali, né, aquelas pessoas que são inspiradoras, aquelas pessoas criativas, né, aquelas pessoas experientes, especialistas na área que já sabem montar os seus argumentos com suas próprias palavras, bem fundamentadas, né, num documento, num texto acadêmico científico. A gente tem essa opção de escrever com as nossas próprias palavras, senão é o seu caso. Fica aí, eu te entendo, fica comigo, porque é isso aí, a gente tá no início, tá tudo bem. Ou a gente pode também utilizar citações indiretas ou diretas para escrever o nosso texto científico e fundamentar as nossas ideias, né, conforme a gente vai escrevendo, gente. E para a área da saúde especificamente, tá, o foco aqui principal é na área da saúde. A maioria dos textos científicos, eles são desenvolvidos com citações indiretas, né? Então todos os parágrafos a gente vai desenvolver na escrita do nosso texto de uma forma coerente, né, coesa, com uma leitura fluida, gostosa de ver, né, que tá tudo interligado, tudo encaixadinho as ideias, montando citações indiretas de outros autores. E o que seria essa citação indireta, gente? Lá na norma ABNT 10.520, publicada lá em 2002, ela nos dá duas formas, dois tipos de citações, as citações diretas e indiretas. A citação em si, ela é dita como a menção de uma informação extraída de uma outra fonte, certo? Isso é a citação. E citação indireta seria um texto que é baseado na obra de um autor consultado. Então é um texto baseado, gente. O que isso significa, né? É quando a gente lê um texto, lê um artigo científico, um livro, né, um documento ali, qualquer que seja a referência, a gente lê um parágrafo, lê uma ideia que o autor transmitiu ali, gostou tanto daquela ideia que a gente decide pegar essa ideia e transcrever ela de uma outra forma com as nossas próprias palavras. Isso é uma citação indireta, é quando a gente pega a ideia que aquele autor quis transmitir, a informação que aquele autor trouxe ali no texto dele e transcreve, reescreve essa informação, escreve ela de uma outra forma com as suas próprias palavras e sinaliza, né, ao final dessa ideia, dessa informação, que aquilo ali é uma citação indireta, né? Você sinaliza de quem é a ideia daquele autor, quem é o autor que escreveu aquilo ali, que trouxe aquela informação. Então, gente, as citações indiretas são utilizadas para trazer ideias diferentes, né? Para trazer fatos históricos, para trazer dados epidemiológicos, para trazer informações já embasadas para fundamentar os nossos argumentos que estamos colocando ali no nosso texto acadêmico. É para isso que a gente utiliza citações indiretas. Então, observa aqui comigo no meu computador, gente. Eu tô com uma tese de doutorado aqui aberta, tá? E a gente vê que aqui a gente tem um tipo de citação que são as citações diretas e nós também temos as citações indiretas, que seriam quais? É justamente essas referências aqui, ó. Quando a gente vê esses autores, a gente entende que o que veio anterior a esses autores é uma ideia, é uma informação desses autores. Então a gente coloca aqui uma informação que a gente quer passar e a gente coloca de onde veio essa informação, de onde são esses autores, mas reescrito da nossa forma, com as nossas próprias palavras. Então, olha, aqui eu tenho vários autores. Quando a gente vê esses autores no meio do texto, a gente vê que é uma citação indireta, né? Por exemplo, Pereira, 2018, encontrou 24 estudos publicados em tal. Então, esse autor aqui encontrou isso daqui, que ela está sinalizando. Outro exemplo aqui é um artigo científico, gente. Olha, tem um artigo científico aqui publicado e ao longo dele, ele vai sendo construído com várias citações indiretas. Como é que eu sei? Ó, quando eu vejo esses parênteses com esses numerozinhos, é uma forma de apresentar citações diretas. Então, cada númerozinho desse é uma fonte, é um documento, é um artigo científico que ele está referenciando, tá? Então, aquilo que ele está dizendo pode ser encontrado nesses documentos aqui. Um exemplo prático aqui, gente, para vocês entenderem um pouco melhor, ó, eu acho bem interessante isso, que ele fala assim, ó,
Ele está falando de uma escala aqui, e ele diz que essa escala foi desenvolvida na língua inglesa. E aí, ó, ele sinaliza o artigo que desenvolveu essa escala. Aí ele fala, e validada em diversas populações, tais como adolescentes, e aí ele coloca artigos que validaram essa escala em adolescentes, estudantes universitários, artigo que validou essa escala em estudantes universitários, adultos, os respectivos artigos, e idosos, e os respectivos artigos dos idosos. E aí ele fala que também foram validados nos idiomas português e europeu, e qual foi o artigo, espanhol, e aqui está o artigo, coreano, e assim ele vai citando em todas as línguas que foram validadas e os seus respectivos artigos que validaram essa escala. Então vocês estão pegando como é que a gente utiliza citação direta? Aqui eu trouxe um outro artigo científico, né, publicado na Biblioteca Cochrane, só que com uma outra norma de apresentação das referências, né? O que seria isso? Olha, aqui a gente viu que as referências elas são apresentadas em numerozinhos, né? Isso é um tipo de norma, tá, gente, que apresenta dessa forma, organiza o texto dessa forma. Pode ser Vancouver, né? Pode ser a BNT, a gente teria que ver as normas da revista mesmo. Então, cada numerozinho desse, quando eu vou lá nas referências, ó, eu tenho os respectivos numerozinhos e os documentos que representam esses numerozinhos. Aqui nessa tese, a gente tem as normas ABNT, que vai com o sobrenome e o ano do autor. E aqui a gente tem as normas APA, tá? Que tem o sobrenome e o ano do autor também, só que não tem vírgula, né? E o sobrenome do autor não é todo maiúsculo, como é na ABNT, tem umas especificidades, ó. Tudo isso aqui são as referências, tá? E o que foi colocado antes de cada uma dessas referências aqui foi retirado dessas referências. Então, você coloca a ideia, a informação do autor e ao final sinaliza de onde você tirou essa ideia, essa informação que foram desses autores. Então, gente, bora ver aqui na prática junto comigo como é que vocês fazem uma citação indireta, tá? Exatamente, como é que você pega a ideia de um autor e você reescreve essa ideia com as suas próprias palavras. Bora lá, eu peguei aqui um artigo científico, certo? E aí eu vou pegar algum trecho lá da conclusão desse artigo. Normalmente a conclusão é quando a gente traz, são as palavras do próprio autor, dos próprios autores, né, onde eles trazem as principais conclusões do trabalho deles, os principais achados e tudo mais. Então deixa eu ver aqui um trecho. Eu vou pegar esse trecho aqui, certo? Vou copiar ele, vou colar aqui. E aí, gente, eu vou colocar nas normazinhas padrões, né, que normalmente são os trabalhos acadêmicos, e nas normas ABNT. Como é que seria isso? Ai, eu já fui ajeitando aqui sem me tocar. Você vai grifar o seu trecho, certo? E aí, primeira coisa, coloca na letra, ou é Times New Roman ou é Arial. Coloca o tamanho certo, que é o tamanho 12, certo? Aí você vai justificar o seu trecho, ó, que ele fica aqui bem alinhadozinho, tanto na margem esquerda como na margem direita. Você vai colocar espaçamento aqui entre as linhas 1,5, então é o espaço entre uma linha e outra. E aí no início você precisa colocar um parágrafo. Para colocar o parágrafo eu indico que você aperte, ó, da tecla Tab aí do seu teclado, certo? Tá mais perto. Tecla Tab, olha essa daqui. Quando você aperta nela, gente, olha só o que acontece. Ele vai e coloca um parágrafo automaticamente. Só apertei uma vez e ele já faz isso, certo? Então, esse daqui é o trecho que eu não vou colocar como uma citação direta, não vou copiar e colar aqui. Eu quero reescrever ele, tá? Então, eu vou reescrever ele aqui junto com você, gente. A gente tem algumas formas diferentes de fazer uma citação direta, né? A gente pode fazer o que os autores, tem alguns autores que chamam de reformulação, tá? Que é quando a gente faz o quê? O estudo de, né, peraí, por exemplo, deixa eu pegar aqui o nome desses autores rapidinho, só para mostrar para vocês como é que faz. Oliveira et al. Vamos lá, deixa eu colocar assim para ficar melhor. Oliveira et al, entre parênteses, 2022, né? Eu já coloquei a citação desse trecho que eu vou sinalizar, né? O que vem a seguir é desses autores. Então, Oliveira et al. Afirmam que... Vamos lá. O que esse artigo fala? Ele fala do apoio contínuo. Esse é o foco dele. Eles estão tratando da evidência de se realizar o apoio contínuo, dos benefícios de se realizar o apoio contínuo e por que deveria ser realizado. Então, a partir desse trecho, gente, eu vou reescrever aqui o parágrafo, tá? Fiquem aí comigo, que daqui a pouco eu retorno aí e explico para vocês direitinho.
Pronto, gente, finalizei aqui a citação indireta. E aí, vocês têm a opção de colocar os autores no início do parágrafo de vocês. Como vocês também têm a opção, gente, de fazer o que eles chamam de evocação, que é quando você simplesmente coloca a informação e no final você sinaliza a citação. Por exemplo, uma outra opção de colocar esse mesmo texto aqui, essa mesma citação indireta, seria o apoio contínuo, nananana, o restante, bota aqui, e no final sinalizar, ó, com a citação certinha, que seria Oliveira et al. Ponto, vírgula, 2022, fecha parênteses e ponto, certo? Vocês têm essas duas formas de vocês fazerem uma citação indireta. E como é que eu fiz essa citaçãozinha aqui, gente, desses autores? É o seguinte, até 3 autores, você precisa colocar o sobrenome dos 3 autores. Então, vamos lá, finge que aqui a gente tem esses 3 autores. Como é que eu faria aqui? Eu tiraria o et al. E colocarei aqui Oliveira, vírgula, próximo autor, Bortoli. E aí você pode colocar o E bonito, né? Vamos aproveitar esse E. E o sobrenome do último autor, que aqui seria 7, 2022. Assim, se for essa opção, se for até 3 autores. E se for aqui, com a citação ao final do parágrafo, coloca o primeiro sobrenome todo em maiúsculo do primeiro autor, ponto e vírgula, coloca o último sobrenome do segundo autor, ponto e vírgula, e o último sobrenome do terceiro autor, vírgula, e o ano, tá? Até 3 autores, você coloca o nome de todos os autores. Se forem a partir de 4, aí você já coloca o et al, que significa entre outros em latim. Então, et al ou o sobrenome dos 3 autores por inteiro. Nesse caso aqui é o sobrenome dos 3 autores. Bom, gente, muitas pessoas ficam muito inseguras, né, sobre essa questão de fazer citações diretas, com medo de acabar fazendo plágio, né, que é quando você copia e cola as ideias dos autores, né? E assim, gente, citação direta é válido, não é plágio se você sinalizar certinho. Citação indireta da mesma forma, tá? Se você sinalizar aqui que você fez uma citação indireta, mas aí você fizer uma citação direta, ou seja, você copiar o texto do autor e colar aqui e sinalizar como uma citação indireta, né, que você não copiou e colou, aí vai ser configurado plágio, tá? Se você tiver copiado e colado, você tem que fazer a configuração aqui de uma citação direta. Se você não tiver copiado e colado, se você tiver reescrito com suas próprias palavras, aí você faz que é uma citação indireta, e eu indico fortemente que vocês coloquem o trabalho de vocês em um programa de plágio, gente, um programa detector de plágio, tá? Eu já ouvi falar muito do Copy Spider, tá? Que ele é muito utilizado, vários professores, principalmente da área da educação, indicam demais ele. É um programa que você baixa no seu computador e você coloca o documento que você escreveu e ele te dá lá as porcentagens, né? O que é plágio, o que não é. Ele te dá a porcentagem de similaridade do texto. Aqui na USP, né, a gente faz com esse aqui, acho que é Tritinha. Eu vou colocar o nome aqui embaixo certinho para vocês. Ele é pago, né? Mas servidores, professores e estudantes da USP podem utilizar gratuitamente. A gente coloca no programa e eles dizem pra gente se tem plágio ou se não tem. Ou vocês também podem utilizar as opções gratuitas que a gente tem na internet, gente. Uma dessas opções é o plágio, gente, que ela tem a versão gratuita, né? E tem um limite de caracteres que você pode ir colocando aqui. Ou você também pode pagar, tá? E aí você sobe o documento e ele faz essa varredura ao longo de todo o seu documento e cobra alguns centavos por página. Ou você pode ir colocando os trechos aqui, até 1000 caracteres aqui nesse espaço e vendo se tem plágio ou se não tem. Certo, gente? Então eu indico demais que vocês façam isso. Se vocês não puderem pagar, tem essa opção aqui gratuita. Então vamos lá, eu vou pegar esse trecho aqui que eu fiz, copiar, vou colar aqui e aí vou fazer uma busca rápida. A gente aguarda, ó, ele carrega aqui embaixo e aí ele sinaliza aqui, ó, plágio não encontrou documentos fazendo uso do texto que você digitou, o que é ótimo, não é? Então, gente, vamos colocar aqui só o trecho copiado e colado mesmo lá do artigo, só para vocês verem como é que ele sinaliza quando tem plágio, né? Deixa eu colocar aqui certinho, do mesmo jeito que estava no artigo. Eu vou fazer a busca rápida
E aí ele sinaliza assim, ó, o documento a seguir provavelmente faz uso do texto que você digitou e já trouxe para mim o texto lá do artigo, ó, e aqui ele coloca a semelhança, tá? A taxa de semelhança aqui, ó, 100%, no caso eu simplesmente copiei mesmo o trecho e coloquei aqui, tá? Então, gente, olha, muito legal, né? Aqui ele traz a porcentagem do quanto tá parecido com o artigo que eu extraí. E a primeira versão que eu tinha colocado, ele não tinha dado nada. Indico demais que vocês façam uso de programas de plágio, gente. E olha só, para a construção das citações diretas, gente, olha, eu entendo, é difícil, não é fácil. É como tudo na vida é prática, sabe? Então é quando a gente vai fazendo muitas vezes, a gente vai pegando prática naquilo, vai ficando mais fácil com o tempo. Eu tenho 8 anos de vivência, né, na academia, escrevendo texto científico, escrevendo relatórios institucionais, documentos, e assim, hoje eu vejo que o processo está um pouco mais fácil, mas sim, gente, ainda tem vezes assim que eu demoro 45 minutos, 1 hora para escrever 2 parágrafos, 3 parágrafos, né? Ou às vezes eu tô super assim inspirada, né, com a cabeça mais leve, né, quando aqueles dias que dão certo o negócio, que o negócio desenvolve, aí eu consigo escrever uma página. Enfim, é um exercício um pouco moroso, é demorado, mas eu digo pra você, não desista, certo? O que te ajuda muito é ler bastante, ler muitos trabalhos publicados naquele assunto que você está tratando, porque daí isso vai te dar mais vocabulário, né, pra você construir o seu texto com as suas próprias ideias, né, e vai trazer formas diferentes de você tratar o mesmo assunto. Então, contato com outros textos é muito importante, muita leitura, muito fundamento, tá, teórico, e também, se vocês conseguirem separar, assim, um tempo onde vocês estão mais inspirados, onde vocês estão com a cabeça mais livre, estão com uma cabeça melhor, digamos assim, para você escrever, é legal também. Por exemplo, tem pessoas que são super produtivas à noite, né, preferem fazer isso no período da noite. Eu, no meu caso, gosto de fazer isso logo de manhã cedo, assim que eu levanto. Eu gosto de pegar nessas tarefas que são um pouco mais difíceis, que requer a minha criatividade, que requer leitura, que requer estudo, né, que requer essa minha construção dos textos. Então, assim que eu acordo, eu adoro fazer isso logo cedinho, né, 5 horas da manhã. Eu adoro levantar para fazer essas questões, porque eu tô mais produtiva, eu tô mais inspirada e acabo desenvolvendo melhor esses textos. E, gente, se você aí tá sentindo que tá empacado na leitura, uma coisa também que pode te ajudar bastante é você tentar tirar esse julgamento de você. O que seria isso? Muitas vezes a gente vai fazer a escrita de um texto acadêmico, aí a gente fica, ai meu Deus, eu tenho que fazer perfeito, eu tenho que ser coerente, eu tenho que respeitar a gramática, eu tenho que fazer tudo certinho. E, gente, isso é um bloqueio para nossa criatividade tão grande. Então, o que eu indico para você inicialmente é, no primeiro movimento, digamos assim, simplesmente coloque para fora. Simplesmente pega o seu teclado e escreve. Escreve o que você quer colocar, da forma que você conseguir, da forma que você conseguir formular no papel, sem se preocupar com falar bonito, com gramática, sabe? Com coesão textual, nada disso. Simplesmente coloca no papel e depois você vem com esse movimento de aperfeiçoar a escrita, né? Colocar de um jeito mais bonito, né? Colocar os frufrus necessários no texto acadêmico, olhar a coesão, corrigir gramática. Depois você faz isso. Primeiro, só coloca pra fora, porque aí vai te ajudar mais ainda a você não perder as ideias iniciais que estão aí na sua cabeça, né? E você, assim, pense em colocar no seu texto, tá? Então, tenta escrever inicialmente sem julgamentos e depois você vai aperfeiçoando o seu texto. Bom, gente, então é isso. Coloca aqui nos comentários, né, se esse vídeo te ajudou ou não. E aproveita também, já dá um gostei aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Vídeo toda semana, 2 vezes na semana. E vocês também podem colocar indicações de vídeos, gente, temas de vídeo aqui nos comentários, tá? Que eu sempre leio e esses vídeos são inspirados na necessidade de vocês. Então, muito obrigada por assistir e até mais!